Oi, sir, tudo bem? Então, hoje eu, João, o Lucas, o Enzo e também o João vamos falar um pouco sobre o imperialismo inglês na África, o imperialismo franco-belga também na África, o imperialismo neocolonialismo na Ásia e o imperialismo neocolonialismo na China. E para começar, eu vou falar o que foi o imperialismo inglês e o início do processo e forma de dominação. Também o papel das campanhas de comércio e o conflito, que foi a Guerra dos Boeres, suas razões e desfecho, que eu vou falar o que foi mais pra frente. Bom, senhor, eu vou falar um pouco sobre o imperialismo inglês. O imperialismo inglês na África foi um fenômeno marcante que mudou o curso da história do continente. Iniciando no final do século XIX, este processo foi caracterizado pela exploração econômica, expansão territorial e controle político exercido pela Grã-Bretanha sobre a vasta região da África. No início dos processos e formas de dominação, o imperialismo inglês na África teve início principalmente durante o período conhecido como a Corrida para a África, no qual as potências europeias competiam pela conquista e exploração de territórios africanos. A Grã-Bretanha estabeleceu sua presença por meio de diversas formas de dominação. A primeira foi a colonização direta. Basicamente foi que a Grã-Bretanha estabeleceu colônias e protetorados em várias regiões da África, exercendo controle direto sobre os territórios e suas populações. Em segundo, foi a dominação econômica. Por meio de controle de recursos naturais, como minerais e produtos agrícolas, a Grã-Bretanha explorou economicamente as regiões africanas, estabelecendo relações comerciais desiguais e favorecendo seus próprios interesses. Em terceiro, foi o controle político e administrativo. A Grã-Bretanha impôs sistemas políticos e administrativos em suas colônias africanas, muitas vezes dividindo as populações locais e favorecendo as elites colaboracionalistas. Também houve o papel das campanhas de comércio. As campanhas de comércio desempenharam um papel crucial no processo de imperialismo inglês na África. Empresas como a Companhia Britânica das Índias Orientais e a Companhia Britânica da África do Sul foram instrumentalizadas pelo governo britânico para expandir sua influência e controlar o comércio em várias regiões africanas. Essas companhias muitas vezes exerciam autoridade política e administrativa, estabelecendo monopólios comerciais e explorando os recursos naturais das regiões onde atuavam. Agora eu vou falar sobre o conflito, que foi a Guerra dos Boeres, suas razões e desfecho. A Guerra dos Boeres, ocorrida entre 1899 e 1902, foi um dos principais conflitos decorrentes do imperialismo inglês na África. As principais razões para o conflito incluíram, em primeiro, as disputas territoriais, que basicamente foi que a Grã-Bretanha buscava expandir seu controle sobre as regiões ricas em recursos minerais, como ouro e diamante, localizadas nas áreas habitadas pelos Boeres. Esses Boeres eram colonos de origem holandesa na África do Sul. Em segundo, foi os conflitos culturais e políticos. As tensões entre os colonos britânicos e os Boeres, que tinham sua própria cultura e identidade, contribuíram para o surgimento de conflitos políticos e sociais. Em terceiro, foi a resistência à dominação britânica. Os Boeres resistiram às tentativas britânicas de impor o controle sobre suas terras e recursos, resultando em confrontos armados. Então, com isso tudo, podemos deduzir que o imperialismo inglês na África deixou um legado duradouro de exploração econômica, dominação, políticos e conflitos muito violentos. A história desse período é essencial para entender as dinâmicas atuais do continente africano e as consequências dos colonialismos para a sua sociedade e cultura. Agora daremos introdução ao imperialismo e neocolonialismo franco-belga na África.
Primeiramente, é importante falar da Conferência de Berlim, que foi um evento que ocorreu entre 1884 e 1885, onde as potências europeias, como França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, elas se reuniram para delinear a partilha da África. Então, eles descartaram qualquer outro tipo de delimitação territorial já existente no continente, para criar uma nova com base nos seus próprios interesses econômicos. E esse foi um evento imprescindível para a colonização e exploração do continente africano pelos países europeus. A França, ela acabou ficando com os territórios no ocidente, nas ilhas e principalmente na região equatorial. O objetivo por trás dessa obsessão por expansão de território é ampliação dos mercados consumidores e obtenção de mais matéria-prima, como a borracha, minérios e o marfim. Por outro lado, a Bélgica, liderada pelo rei Leopoldo II, tomou controle do Congo, que acabou se tornando sua propriedade pessoal, que vai ser algo que vai ser explicado mais para frente, resultando em uma das mais brutais e exploradoras administrações coloniais da história. Como você pode observar no mapa ao lado, os territórios marcados com azul foram os territórios administrados pela França. E os territórios marcados com marrom, meio bege, foram os territórios administrados pela Bélgica, o famoso Congo belga. E essa exploração econômica não apenas gerou riquezas para as potências coloniais desses dois países, mas também resultou em um controle político e uma subjugação cultural dos povos africanos. Eles adotaram o conceito do fardo do homem branco, que foi usado para justificar a colonização. Ele refletia a ideia de que os europeus, como superiores, eles tinham um dever ético e moral de levar a civilização, de levar o progresso, de levar a ordem aos povos considerados como inferiores. E todo esse conceito de raça superior ficou conhecido como darwinismo social. E como outrora disse Karl Marx, a ideologia é um mascaramento da realidade. Então, basicamente, os europeus vão usar dessas concepções, dessas ideias, para justificar uma forma brutal de dominação no continente africano. Os europeus também vão utilizar de uma mentalidade, uma política conhecida do latim como divide e impera, onde eles vão manipular rivalidades étnicas e culturais já existentes no continente para manter seu controle sobre as populações locais. Além disso, a educação e a religião também foram utilizadas como ferramentas de dominação. As potências coloniais impuseram seus sistemas educacionais e promoveram suas próprias crenças religiosas, principalmente o catolicismo. E muitas das vezes não, né? Sempre, eles desconsideravam as tradições e culturas locais já existentes no continente. Isso acabou facilitando o controle político e econômico e também serviu para perpetuar a ideologia colonial e reprimir qualquer outra forma de resistência ou revolta. Agora eu vou falar sobre as companhias de comércio, que foram instituições estabelecidas pelos governos europeus com o objetivo de impulsionar e controlar as relações comerciais entre as metrópoles e as colônias, ou melhor dizendo, redesenhar as relações entre centro e periferia. Na Bélgica, a mais proeminente foi a Sociedade Anônima do Congo Belga, que foi fundada por Leopoldo II. Essa companhia tinha uma influência imensa sobre a economia e a sociedade local. Ela detinha todo o poder sobre o comércio de recursos naturais, principalmente a borracha e o marfim. Era marcada também pela exploração da mão de obra local pelo trabalho forçado. E além disso, ela tinha a capacidade de controlar as infraestruturas da região, principalmente estradas e ferrovias, que eram as principais pontes, vamos dizer assim, para facilitar a extração e o transporte dessas matérias-primas. E é claro, a gente também tem o caso francês, através da Companhia du Sénégal e a Companhia do Congo Français, que foram postos importantes no controle do comércio dos produtos agrícolas e minerais. Então, a gente basicamente conclui que sem essas companhias de comércio, toda essa riqueza da Bélgica e da França não existiriam. Então, essa relação entre centro e periferia foram fundamentais para o desenvolvimento econômico das potências imperialistas. Agora eu vou falar de alguns dos acontecimentos que ocorreram durante esse período de imperialismo e neocolonialismo.
O primeiro é a Guerra da Argélia, que foi um conflito que ocorreu entre 1954 e 1962 entre o movimento nacionalista argelino e o governo colonial francês. Os motivos que desencadearam essa guerra advêm do longo período de colonização francesa na Argélia, que resultou em opressão, exploração, marginalização e diversas outras consequências. E a gente tem, de um lado, o Movimento Nacional Argelino, MNA, e a Frente de Libertação Nacional, FLN, contra os colonizadores franceses. E foi uma luta marcada por táticas guerrilheiras, terrorismo, contra-terrorismo, que resultaram em inúmeras atrocidades e inúmeras mortes de ambos os lados. E com o conflito rolando, a pressão e as manifestações na França começaram a tomar proporções muito grandes, até chegarem ao Acordo de Evian, em 1962, onde foi declarada a independência da Argélia. Então, basicamente, o desfecho dessa guerra marcou o fim do domínio colonial na Argélia. No entanto, ela enfrentou desafios significativos na construção de uma nação independente e soberana. Então, a transição para a independência foi acompanhada por vários conflitos internos, instabilidade política, econômica, necessidade de reconstrução da infraestrutura do país, principalmente depois de um período de guerra. E como você pode ver na charge ao lado que diz Médicaments nourriture, non, soldat français, que basicamente diz medicamentos, comida, não, soldados franceses. Que essa charge ela faz uma crítica a esse movimento vivenciado pela maioria dos civis, um movimento de dificuldades no período entre guerras, que acabaram sofrendo várias das consequências que eles não tinham nenhuma relação. Então foi um período de muita brutalidade, como eu disse, de ambos os lados. Agora falando sobre a dominação do Congo belga, ele foi dominado principalmente pelo rei Leopoldo II da Bélgica no final do século XIX. E um dos motivos de sua dominação foi a exploração de recursos naturais, principalmente marfim e a borracha. E essa busca incessante pela exploração resultou em abusos físicos aos habitantes locais, abusos físicos e morais. E após décadas e anos de exploração cruel, após várias revoltas, discursos por entidades da ONU, o Congo belga conseguiu a sua independência em 1960. E é claro, o mais importante, a gente não pode deixar de destacar a importância que diversos grupos locais tiveram nesse processo de independência, principalmente através da figura de Patrice Lumumba, que a imagem está representada aí do lado. E do outro lado, a gente consegue ter um retrato de como foi essa terrível e cruel batalha de dominação. Então, a independência do Congo belga representa uma vitória na luta e na resistência contra diversos abusos e ataques cometidos pelas potências europeias, nesse caso, principalmente a Bélgica. Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas e hoje eu vou estar falando nesse seminário sobre o imperialismo e o neocolonialismo da Ásia. Então eu vou me aprofundar no imperialismo e no neocolonialismo da Índia, certo? Então, vamos começar. O imperialismo na Índia foi parte de um fenômeno muito mais amplo que ocorreu em todo o continente asiático. As potências coloniais europeias, como a Grã-Bretanha, a França e a Holanda, buscaram expandir seu domínio e influência sobre territórios ricos em recursos naturais e estrategicamente importantes. Mas como assim estrategicamente importantes? Isto é, os mercados indianos e chineses eram de importância vital para as produções coloniais europeias. A Índia era conhecida por sua produção de especiarias, tecidos finos, joias e outros produtos de muito alto valor agregado, enquanto a China era famosa por sua seda, porcelana e chá. A riqueza desses mercados atraiu o interesse das potências coloniais, que buscavam o acesso direto e o controle sobre esses recursos valiosos.
Agora, por início de processo de dominação, de colonização. Não tem como a gente falar sobre esse processo do imperialismo na Índia sem falar da Guerra dos 7 Anos. Esse início do processo pode ser muito bem rastreado até os espólios de guerra da Guerra dos 7 Anos, no qual a Grã-Bretanha emergiu como uma potência dominante. Como parte dos termos de paz dessa guerra, a Grã-Bretanha ganhou controle sobre vastos territórios e estabeleceu bases para expandir sua influência na região. As potências coloniais europeias estabeleceram também feitorias e entrepostos comerciais ao longo de toda a costa indiana, para facilitar assim o comércio e fortalecer a sua influência na região. A Companhia Britânica das Índias Orientais, uma companhia de comércio muito importante na época, em particular, estabeleceu uma rede de postos comerciais e fortalezas ao longo da costa indiana, assim consolidando o seu domínio sobre o comércio e os territórios indianos. Também podemos citar os conflitos de interesses entre a elite indiana e o enfraquecido Império Mogol já na época. Esses conflitos abriram espaço para a intervenção das políticas coloniais europeias. Isto é, a rivalidade entre diferentes estados indianos e a instabilidade política interna facilitaram muito a penetração estrangeira e a exploração econômica na Índia. Agora, mais adentro, as formas de dominação. As potências coloniais, elas exerceram controle sobre a Índia de várias maneiras, tanto diretas quanto indiretas também. Como assim? Enquanto algumas áreas eram administradas diretamente pelas potências coloniais, outras eram governadas por meio dos líderes colaboradores, sujeitos aos interesses e aos controles dessas potências coloniais. As companhias de comércio, como a Companhia Britânica das Índias Orientais, já citada anteriormente, desempenharam papel fundamental, um papel crucial no processo de dominação colonial da Índia. Inicialmente foram estabelecidas para facilitar o comércio entre a Europa e a Índia. Essas companhias gradualmente expandiram a sua influência política e militar na região, assim estabelecendo monopólios comerciais e explorando os recursos naturais indianos. Agora eu vou falar sobre um dos maiores conflitos que moldou todo o território indiano, toda a civilização indiana, que foi a Guerra dos Cipaios. A Guerra dos Cipaios foi um levante significativo contra o domínio britânico na Índia. Foi iniciado em 1857. A revolta contou com a participação de milícias locais, incluindo soldados indianos conhecidos como cipaios, daí que vem o nome, Guerra dos Cipaios, que se rebelaram contra as políticas discriminatórias e opressivas do domínio britânico. A hegemonia britânica na Índia permitiu uma repressão brutal à revolta dos cipaios. A tal superioridade militar, que na época realmente era, e organizacional britânica, juntamente com a divisão entre os rebeldes indianos, resultou na supressão eficaz da revolta em favor do domínio britânico. Após isso, houve a anexação da Índia. Após a Guerra dos Cipaios, a Grã-Bretanha formalizou a anexação da Índia à coroa britânica, transformando-a em uma colônia direta e reforçando ainda mais o seu domínio sobre o país. Em 1876, a Rainha Vitória foi proclamada Imperatriz da Índia, simbolizando assim oficialmente o controle britânico sobre o país e consolidando a Índia como a joia da coroa do Império Britânico. Esse é um termo muito legal e específico para usar, já que, como mencionado lá no início da minha parte do seminário, os mercados indianos e chineses tinham um valor muito agregado, um valor muito alto. Então, a Rainha Vitória ficou conhecida como a Índia, né? A Rainha Vitória ficou conhecida como a joia da coroa do Império Britânico. Em conclusão, o imperialismo e o neocolonialismo na Índia
Foi um período de muita exploração, muita dominação e muita resistência, que mudou profundamente o destino do país. As potências coloniais e europeias exerceram controle sobre a Índia de várias maneiras, explorando seus recursos naturais, estabelecendo monopólios comerciais e reprimindo qualquer forma de resistência. E essa basicamente foi a minha parte. Muito obrigado e para a próxima. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o imperialismo na China. Como o Lucas disse anteriormente, quando explica um pouco sobre o imperialismo na Índia, os ingleses utilizaram o lucro obtido na Índia para explorar novos territórios, como é o exemplo da China. Entretanto, o Império Chinês era praticamente autossuficiente. Sendo assim, não queriam comercializar com os povos ocidentais. Mas os comerciantes europeus tinham um enorme interesse nos produtos chineses, principalmente a seda, as porcelanas e o mais famoso que é o chá. Sendo assim, eles começaram a tentar comercializar com a China. Como a Inglaterra não tinha uma mercadoria para fazer trocas com o país oriental, ela pagava com o ouro e a prata, gerando um forte escoamento dos metais para o mercado chinês, fazendo com que ele ficasse cada vez mais rico. Durante muitos anos, a Inglaterra foi investindo cada vez mais no setor industrial, fazendo com que o processo de industrialização ficasse cada vez mais forte, produzindo produtos, principalmente com o uso da lã, fazendo com que a Inglaterra pensasse que, com isso, eles iriam poder estabelecer uma relação de comércio com a China. No entanto, diferentemente do que se esperava, a China mostrou-se novamente um país autossuficiente, negando qualquer relação com um país ocidental. Sendo assim, os ingleses começaram a pensar em algum produto que não tinha na China que poderia abrir as portas para uma relação entre os dois. E foi aí que eles vão se apropriar do ópio. Para vencer o protecionismo chinês, os ingleses vão vender ópio, que é uma droga entorpecente, onde eles vão comprar essa droga na Índia, que já era sua periferia, e revender na China, sendo um cavalo de Troia no mercado chinês. A Inglaterra começou a transportar navios e mais navios carregados desse narcótico, o que uma hora gerou um forte descontentamento no Império Chinês, pois viu que o país ocidental estava comercializando cada vez mais com os estrangeiros, o que causou um vício na população. E é nesse momento que há a proibição do ópio na China. Porém, os comerciantes ingleses não acataram e continuaram vendendo esse produto ilegalmente, gerando, enfim, o começo da Guerra do Ópio. A Inglaterra vai mobilizar um gigante contingente naval, visto que é o país com maior influência marítima, indo com força total para obrigar a China a aceitar o comércio dos estimulantes e também de todas as mercadorias inglesas, caracterizando a Primeira Guerra do Ópio, que ocorreu entre os anos de 1839 e 1942. Com o final da Primeira Guerra, a Inglaterra vai forçar a China a assinar dois tratados. O Tratado de Nanquim, que estabelecia alguns deveres chineses, como a abertura de 5 portos para facilitar o comércio entre eles, a concessão da ilha de Hong Kong para os ingleses, que só vai ser devolvida aos chineses no ano de 1997, e os direitos dos britânicos de serem julgados perante a lei britânica no território asiático. E também o Tratado de Pequim, que concebia a instalação das embaixadas ocidentais no território chinês, mostrando mais uma vez que a droga foi usada como meio de entrada livre no comércio, marcando o fim do protecionismo chinês. Com o decorrer dos anos, os ingleses continuaram vendendo seus produtos no território oriental, até que o Império Chinês confiscou uma carga de 1,4 toneladas de droga e jogou tudo no mar.
causando uma enorme raiva na Inglaterra, o que fez com que se iniciasse a Segunda Guerra do Ópio, que ocorreu entre os anos de 1856 e 1860. Mas agora não é só a Inglaterra, mas sim diversas potências europeias como a França, os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, que vão estar interessados em tomar o mercado chinês. Após o fim da Segunda Guerra, foi exigido que fossem criados 11 novos portos, além da livre circulação de mercadorias, traficantes de ópio e missionários. Todas essas expedições vai marcar uma penetração europeia, que vai manter sua autonomia política, mas vai ter um forte imperialismo europeu tomando seus mercados, destruindo sua produção artesanal, formando gravíssimas consequências, o que vai servir de antecedente para a Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers é marcada por um forte movimento anti-ocidentalista, marcando uma enorme aversão a tudo que vinha dos países europeus, pois, com o fim da Guerra do Ópio, as grandes potências europeias começaram a comercializar livremente com o Império Chinês, circulando facilmente pela China. Nesse sentido, essa dominação europeia gerou um intenso sentimento anti-ocidentalista na sociedade chinesa, pois eles acreditavam que eram superiores, considerando todos os outros povos, que são os europeus, como bárbaros. E é graças a isso que a Sociedade dos Punhos Harmoniosos vão criar um movimento de resistência contra os europeus. Uma curiosidade é que os membros dessa sociedade eram chamados de boxers, pois praticavam a atividade do boxe chinês, o famoso Kung Fu. Sendo assim, foram o grande causador da nomeação dessa guerra. Baseado nessa crença, em 1899, uma série de membros dessa sociedade vai começar a realizar vários atentados terroristas nas cidades chinesas, tendo como alvo os comerciantes, emissários e autoridades ocidentais, além de chineses que foram convertidos ao cristianismo. Esses atentados vão ganhar um grande vulto na sociedade chinesa, ao ponto de, em junho de 1900, os Boxers vão ganhar o apoio do imperador chinês, que vai fazer com que eles tomem a capital do país, Pequim. Nesse momento, as grandes potências europeias vão reagir violentamente contra esses grupos, formando um grande acordo entre suas tropas para retomar o controle da cidade de Pequim. Durante esse processo de invasão europeia, os imperadores chineses vão abandonar o Palácio Imperial e a capital do Império. Nesse momento, que as grandes potências vão impor uma pesada sanção à China, para mostrar a derrota chinesa, propondo o Protocolo dos Boxers, onde falava que todos os tratados anteriormente, como o Tratado de Nanquim e de Pequim, seriam ratificados, mostrando a consolidação do domínio europeu sobre o território chinês, onde em 1911 teve oficialmente o fim do Império de Kuomintang. Como o território chinês estava sendo disputado entre algumas potências europeias, alguns conflitos vão ser eclodidos, como por exemplo a disputa entre o Japão e a Rússia sobre o controle de Manchúria, onde era um território cuja matéria-prima era o petróleo, onde os japoneses vão sair vitoriosos, marcando, enfim, o ingressamento do Japão às grandes potências mundiais. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado e se ficou alguma dúvida, é só mandar pra gente que a gente responde tudo o que quiser. Um abraço.